Valeu, Ronaldo, muito obrigado para você, excelente noite. A gente segue a partir de agora com o Jornal da Cidade, trazendo informações completas para você que gosta de estar sempre muito bem informado. A gente segue juntos e começa esta edição do JC com a prisão de um estelionatário que, além de estelionatário, era um tremendo cara de pau. E vai servir de alerta para você que, de repente, estava negociando pela internet a venda ou a compra de um carro, mas que, na verdade, esse veículo era alugado. Para explicar melhor como esse golpe funcionava e para que você abra os olhos daqui por diante e não caia numa furada como essa, o Ricardo Lima vai trazer informações para a gente ao vivo, porque este estelionatário foi preso em flagrante no momento em que tentava repassar um veículo que foi roubado, que na verdade pertencia a uma locadora de veículos. Esse veículo, ele recebeu o veículo, não pagou e estava tentando vender esse veículo para uma outra pessoa. Ricardo Lima, boa noite para você. Você vem trazendo informações para a gente sobre esse caso, é isso? É isso, Alexandre. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esse tipo de modalidade é considerado novo pelas autoridades aqui do estado. Antes, os suspeitos alugavam veículos em outros estados e, como são de locadoras e tem a maioria placa de Minas Gerais, não levantava suspeita. E aí eles vendiam esses veículos em outros estados. Agora não. Esses suspeitos, essa quadrilha que vem agindo aqui no estado do Ceará, aluga de locadoras até menores aqui mesmo de Fortaleza, com o argumento de que vai utilizar para transporte de passageiros por aplicativo, mas além de não pagar, ainda anuncia o carro em sites de compra e venda pela internet e por um valor abaixo do que é comercializado legalmente. Uma pessoa já vítima várias vezes desses suspeitos, depois de prestar depoimento na polícia, registrar boletim de ocorrências e não ter um resultado, ele iniciou por conta própria uma investigação e descobriu esse rapaz que foi preso, o Micaelison Costa do Nascimento, de 27 anos. Ele estava no bairro Presidente Kennedy, a vítima chamou a polícia militar, que foi ao local e realizou a prisão em flagrante. O Micaelison, ele já tem, inclusive, passagens pela polícia por furto e também por receptação. E agora ele vai responder também por crime de estelionato, Alexandre. Ricardo, a gente espera que pelo menos dessa vez ele permaneça preso, né? Porque o que a gente vê são estelionatários todos os dias praticando golpes de maneira já conhecida das autoridades, mas são presos, logo em seguida são postos em liberdade e seguem a cometer os mesmos crimes. E hoje você vai ver também PMs acusados de torturar mulher e homens com chicotadas durante o Carnaval de Fortaleza viram réus na justiça. Em Juazeiro do Norte, polícia investiga envenenamento de animais de rua. Como a chuva sobe ou baixa preços de frutas e hortaliças no Ceará. E ainda, por que a aplicação da terceira dose é tão importante neste momento da pandemia em Fortaleza. O Jornal da Cidade está no ar. Agora a gente traz informações sobre a Covid-19. Infelizmente, os casos voltaram a preocupar as autoridades e o Ceará está perto de bater 1 milhão de casos de Covid-19. Segundo a plataforma IntegraSUS, que é abastecida pela Secretaria da Saúde do Estado, desde o início da pandemia aqui, em março de 2020, já foram registrados 980.698 infectados. Esse número que está aparecendo aí, de goiaba aí na sua tela, 980.698 infectados. Ainda tem aqueles que não se sabem, que não fizeram teste ou foram assintomáticos. Quase 25 mil pessoas morreram, um dado muito triste. Em maio de 2020, em apenas 30 dias, 261 pacientes perderam a luta contra a doença. Foi o pico de mortes aqui no Ceará. Nas últimas 24 horas, houve um óbito. Bem, se chegou a sua vez de tomar a dose de reforço contra a Covid-19, você pode se dirigir ao centro de imunização montado no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. E olha, atenção, não precisa de agendamento, viu? Leila tomou a terceira dose nesta terça-feira. A ansiedade nem cabia no peito. É o reforço que todo mundo precisa. E se tiver a quarta, eu venho novamente.
Desde esta segunda-feira, quem completou 4 meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve procurar o shopping Iguatemi para receber o reforço sem a necessidade de agendamento. Você pode procurar o Iguatemi se não tiver sido agendado ainda para receber a sua terceira dose. E se já tiver sido agendado e não pôde comparecer, ou por doença, ou porque não viu o agendamento, pode procurar qualquer um dos centros de vacinação disponíveis na cidade de Fortaleza com vacina. De acordo com a Prefeitura, a mudança no local fixo para a aplicação da terceira dose ou dose de reforço acontece por questões logísticas, já que a imunização de crianças entre 5 e 11 anos segue a todo vapor no Centro de Eventos do Ceará. Mesmo assim, é importante seguir as mesmas recomendações, como portar documento oficial com foto, CPF, cartão nacional de saúde e comprovante de endereço. Nós estamos aí no momento de aumento exponencial de casos de Covid na cidade de Fortaleza novamente. Estamos numa crescente e sabemos que quanto maior a proteção, o esquema vacinal completo, mais leve tem sido esses casos, menor a quantidade de sintomas, né? E inclusive reduzindo as internações. Vitor já garantiu a terceira dose. Com essa nova variante, né? A gente tem que se cuidar aí para não expandir como foi antes. E hoje o Ceará recebeu mais um lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. São vacinas destinadas às crianças. São mais de 55.100 doses da Pfizer, anunciadas pelo governador Camilo Santana nas redes sociais. Camilo aproveitou para ressaltar a necessidade dos pais ou responsáveis cadastrarem as crianças de 5 a 11 anos. Das 904 mil que fazem parte dessa faixa etária no estado, apenas 324 mil estão inscritas na plataforma Saúde Digital. Então, atenção você, papai e mamãe, fazer o cadastro do seu filho para quando chegar a vez dele, ele ser chamado e receber a dose do imunizante. Em Sobral, no norte do Ceará, começou hoje a vacinação pediátrica contra a Covid-19. Na escola José da Mata e Silva, o Cauã, de 11 anos de idade, foi a primeira criança da cidade a receber a dose reduzida da Pfizer. A aplicação do imunizante ocorre de 8 da manhã ao meio-dia nas escolas municipais e no Centro de Educação à Distância lá em Sobral. Lembrando que, como eu já falei anteriormente, é necessário cadastrar os pequenos no site Saúde Digital. No público maior de 12 anos, Sobral tem mais de 400 mil doses aplicadas, o que corresponde a 98% da população vacinada, com 2 doses ou com a dose única. E você que está em casa, fez teste de Covid nos últimos dias ou conhece alguém que fez um teste de Covid em alguma farmácia ou clínica de Fortaleza? Com certeza você deve ter percebido. Tá caro, não tá? Pois é, esses valores estão na mira do Procon. E essa notícia está nos destaques do portal GC+, que você confere acessando o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. O Departamento de Defesa do Consumidor verificou aumentos abusivos nos preços, variando de R$ 89,00 a R$ 300,00. E deu um prazo de 10 dias para que os sindicatos que representam as clínicas, farmácias e laboratórios orientem os filiados sobre aumentos excessivos, não só desses exames, mas também de produtos como álcool, luvas e máscaras. Quem se deparar com esse tipo de situação pode denunciar por meio do número 151. Bem, por causa da Covid, o posto de saúde da Granja Portugal, aqui em Fortaleza, ficou sem atendimento. Não entendeu? É o que a gente vai explicar agora na matéria. Os médicos do posto Dr. Jurandir Picanso apresentaram sintomas da doença e, por isso, foram afastados dos cargos. Mas nenhum outro profissional foi colocado no lugar e as consultas acabaram canceladas. Desde cedo que tem muita gente aí e tem uma confusão para pegar uma ficha. Médico não existe, né, no local, eu não sei o porquê. Enquanto a equipe médica está desfalcada na unidade, as enfermeiras permanecerão fazendo alguns procedimentos possíveis. A gente preza assim pelo povo daqui, né? Pelo povo daqui da Granja Portugal, que precisa de atendimento, e a unidade de saúde dessa, eu creio que não pode estar sem médico para poder atender o pessoal na demanda do que está acontecendo aí, de doenças, né? Esse caso de Covid, essa gripe. É um bairro grande com muitas pessoas, a população procura o posto de saúde, precisa de um atendimento, porque senão vai ficar ao relento, vai ficar sem saber o que fazer e esse problema de saúde pode se agravar, piorar e se tornar algo ainda mais complicado.
Bem, a gente pediu uma explicação à Secretaria de Saúde de Fortaleza sobre a situação específica desse posto aí, na Granja Portugal, que está sem atendimento porque todos os médicos foram afastados por suspeita de Covid. Porém, até o fechamento desta edição, ninguém nos respondeu se algo será feito para que as consultas voltem ao normal. No bairro Pan-Americano, ainda em Fortaleza, o dono de uma churrascaria foi assassinado a tiros no local de trabalho. Esse crime aconteceu no meio da tarde. Ricardo Lima, a gente volta a falar com você ao vivo. Já se tem alguma explicação sobre o porquê desse crime? Por que esse dono dessa churrascaria acabou se tornando alvo desses criminosos? Pois é, Alexandre, essa é a pergunta que mais as pessoas se faziam no local do crime. Isso porque a vítima não tinha qualquer envolvimento com nada de ilícito, conhecia muitos moradores da região, se relacionava bem com todos e os tratava bem, até porque era comerciante. A Polícia Militar acredita na possibilidade de um latrocínio, já que um aparelho celular foi levado durante a ação. Mas os moradores descartam essa possibilidade. Eles, pelo menos, não acreditam muito nessa possibilidade e isso pode ter uma reviravolta, viu, Alexandre? É que meses atrás houve uma festa lá no local e um segurança teria matado uma pessoa lá nesse local e depois disso o proprietário recebeu visitas de pessoas querendo saber quem era o segurança. E, logicamente, ele não iria dizer quem é, né? Eles podem estar relacionados, mas essa informação não está confirmada pela polícia, ela foi apenas repassada por moradores lá da região para a nossa reportagem. Lógico que tudo isso deve ser esclarecido com o andar das investigações. O seu Jurandir Alves Rego, de 61 anos de idade, ele tinha esse estabelecimento comercial há mais de 30 anos e só lá no local onde aconteceu, na rua Acre, no bairro Pan-Americano, ele já funcionava há mais de 15 anos, onde fez um leque extenso de amigos naquela região, todos lamentando profundamente esse caso, viu, Alexandre? Com certeza, Ricardo. Dias atrás foi o proprietário de uma padaria que também foi assassinado assim, a sangue frio. Agora, o dono dessa churrascaria. Infelizmente, uma situação de medo tem sido vivida por todos os empresários, pelas pessoas que tentam a todo custo e com muitas dificuldades tocar o seu negócio para frente. Obrigado, Ricardo. Ainda hoje a gente volta a conversar. E veja ainda hoje no JC, turista despenca de tirolesa em Cambuci após cabo de aço se romper durante a descida. E no próximo bloco, chuvas no Ceará já interferem no preço das hortaliças. Saibam que está mais barato e mais caro na feira. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação.
A partir de hoje, os estudantes de Fortaleza já podem solicitar as carteirinhas de 2022. E há a possibilidade de fazer isso sem sair de casa. Não é verdade, Ricardo Lima? Isso mesmo, Alexandre, sem sair de casa. Os formulários virtuais, né, estão no site da própria Etufor. Você pode acessar o site da autarquia, né, da Etufor, e fazer o preenchimento do formulário todo lá. Lá vem pedindo todos os documentos, que são CPF, RG, declaração de matrícula, comprovante de endereço. E para o caso de alunos que já fizeram o cadastramento virtual, né, a biometria facial, aliás, eles não precisarão apresentar todos esses documentos. Fica mais fácil, inclusive, essa renovação da carteirinha de 2022. Os alunos de escolas públicas e privadas poderão fazer isso. Tem uma notícia boa para quem é estudante da escola pública, é que esse pessoal aí da rede pública de ensino não vai precisar pagar nada. Mas quem estuda em instituições particulares, a informação também não é muito ruim. Ela pode ser feita e a taxa, que pode ser acessada também através do site, por meio de um boleto, ela vai custar de R$30 a R$38 apenas, não chega a pesar no bolso, é praticamente uma pizza, né, Alexandre? E a pessoa vai ter várias vantagens que todos nós já conhecemos de quem utiliza carteirinhas de estudante, não apenas no transporte público, viu, Alexandre? Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. E olha, tem QR Code aqui na tela, vai aparecer daqui a pouquinho. Pronto, está aqui o QR Code na tela, porque olha, nesta quarta, quinta e sexta-feira, o Detran vai realizar um leilão de carros, motos e também sucatas. Serão ofertados 689 lotes com lance inicial de até R$200 para motos e R$2.000 para carros. Amanhã será possível ir presencialmente, mas já nos outros dias os lances vão ser 100% virtuais, ou seja, vão ser feitos pela internet. No QR Code que está ali no cantinho da tela, você fica sabendo como é que faz para se inscrever e participar desse leilão. Olha, e tenho certeza que quem não está nem um pouco preocupado com carro velho, com sucata, não é? Esse apostador lá de Tauá, na região ali do Sertão dos Inhamuns, porque sozinho ele acertou na quina e levou um prêmio de R$8 milhões. Isso mesmo, é o maior já pago em 15 anos dessa casa lotérica. Ele gastou só R$2 e fez um jogo simples, de 5 dezenas. E olha só os números que foram sorteados: 36, 51, 55, 66 e 76. Os donos da lotérica disseram que não fazem ideia de quem seja o ganhador. E no interior tem gente que diz que riqueza de verdade é ter terra molhada, é ter chuva. Pois é, e as primeiras chuvas do ano já começaram a gerar lucro para alguns produtores rurais. Para alguns, pelo menos. Porque o tomate, por exemplo, não pode ver muita água, que o preço, já sobe. Tudo verdinho que dá gosto ver. Frutas, verduras, hortaliças. Boa parte dos alimentos vendidos no Mercado dos Pinhões, no centro de Fortaleza, vem de pequenos produtores aqui do estado, que estão animados com a chuva. A chuva molha a terra, deixa cheiro de frutas fresquinhas, né? Toda a produção deles é mais valorizada. A expectativa é de que em 2022 o aporte hídrico do Ceará seja mais positivo do que no ano passado, trazendo mais segurança para o interior do estado. 2021 terminou com um pouco mais de 20% de aporte hídrico total, 80 açudes abaixo de 30%. Apenas as regiões do Coreaú, Litoral Norte e Acaraú tiveram mais de 50% de reserva. A região mais crítica foi a de Banabuiú, com menos de 7%. A nossa agricultura ainda é uma agricultura de sequeiro, né? Uma agricultura muito dependente das chuvas para se garantir. Então, assim, eu acho que esses prognósticos, né, e essa chuva que está caindo no território cearense é muito animador para os produtores. E muitos já estão plantando, né, mesmo com a incerteza, né, de que possa ter realmente uma quadra chuvosa. Mas não é só chover, não. Precisa chover de forma bem distribuída, nos lugares certos. Porque chuva em excesso também pode atrapalhar a produção. Você deve ter percebido que nos últimos dias o tomate anda com preço bem salgado. O motivo?
chuva demais. Nós passamos por um período muito quente, que já é um desafio para o tomateiro, e agora entramos num período de muito calor e umidade, que também é outro desafio. Então isso aumenta o custo na produção, por isso chega aqui no consumidor. Vamos ver agora quais são os destaques do Jornal da Record daqui a pouco. Olá, boa noite. O Jornal da Record chega em instantes. Começa o pagamento do Vale Gás. Mais de 5 milhões de pessoas terão acesso ao benefício. O governo estuda estender o pagamento do Auxílio Brasil para mais 3 milhões de famílias. Servidores aumentam pressão por reajuste salarial e fazem manifestações em Brasília. Empresas aéreas estão autorizadas a utilizarem menos tripulantes em voos para evitar cancelamentos, mas a oferta de vagas nos aviões pode ser reduzida. E você vai saber como a variante Ômicron afetou o funcionamento de hospitais, escolas e serviços públicos ao redor do mundo. Na série especial sobre fanáticos por futebol, como as famílias convivem com a rivalidade esportiva dentro de casa. É daqui a pouco no JR. Até já. Quem é motorista, circula pelas ruas de Fortaleza ou então viaja para o interior do estado já deve ter se deparado com esse tipo de situação. Animais soltos na pista, que além de correrem risco de atropelamento, podem provocar graves acidentes. Mas você que é motorista sabe o que fazer quando isso acontece? Se um pet ou mesmo um bicho de grande porte, como um cavalo, é atingido por um carro, há alguma obrigação na lei? É necessário socorrer? É o que você vai ver agora na reportagem de Té Morel. No conjunto José Walter, 3 cavalos estavam soltos na pista quando um carro acabou atropelando um dos animais. Isso aconteceu na semana passada e acendeu um alerta para donos que deixam os animais soltos. Neste fim de semana, um filhote de cavalo também foi atropelado perto da Avenida Washington Soares. O potro foi vítima por ter sido deixado sem tutores, algo que acontece com frequência nas ruas e estradas cearenses. Em alguns países, como é o caso da Itália, os motoristas que atropelam animais têm até o direito de passar no sinal vermelho sem levar qualquer tipo de multa até que o pet seja socorrido. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum benefício desse tipo. Na nossa região, existe a obrigatoriedade de que os motoristas prestem socorro no caso de atropelamentos de pets, mas a lei não informa absolutamente nada sobre os animais de grande porte. No caso dos cavalos, os donos precisam ter mais atenção aos animais. Na realidade, quando existe um acidente envolvendo animais de grande porte, o tutor é o primeiro a sumir. Não existe tutor, né? O ideal seria o quê? Uma lei mais rígida, envolvendo também punição para esse tipo de tutores. Não é normal você criar animal e deixar jogado no meio da rua. O presidente da Sociedade Protetora dos Animais explica que faltam políticas públicas mais abrangentes para a proteção. Mesmo a obrigatoriedade do socorro esbarra com a falta de estrutura para salvar o animal. Hoje a gente tem políticas públicas para animais de pequeno porte, como existe castrações gratuitas, existe atendimento gratuito na Clínica Jacó, mas para animais de grande porte não tem. Pessoas com fissura lábio-palatina precisam de atendimento prolongado até que estejam totalmente habilitadas para levar uma vida normal após diversas cirurgias e também tratamentos. E aí que entra o trabalho de uma associação que faz toda a diferença aqui no Ceará. É Natal, e as crianças... Mesmo com a timidez, a Bia assim, soltando a voz, é uma vitória. Ela nasceu com fissura lábio-palatina. A médica me falou que ela ia nascer com fissura bilateral, mas eu nunca tinha ouvido falar. Aí a minha mãe estava comigo, ela começou a me apoiar e ela foi pesquisar na internet, porque na época que eu engravidei dela, eu nunca tinha ouvido, ninguém nunca da minha família tinha ouvido falar. Depois de passar por 5 procedimentos cirúrgicos e tratamento com equipe multidisciplinar na Associação Beija-Flor, que atende casos como o dela. As cirurgias são importantes, mas a fono também. Então ela tinha fono, dentista, tudo quando a gente precisava eles ligavam. Sem tirar a esperança do peito, a agricultora Elizabeth vem enfrentando com firmeza a luta com seus 2 filhos que também nasceram com o mesmo problema. No primeiro, que é o João Ricardo, né, para mim foi um choque muito grande quando ele nasceu, porque eu nunca tinha visto ninguém assim. Agora o filho mais novo, o pequeno Jonatas, de apenas 4 anos, pode sorrir tranquilo.
Ele começou o tratamento na idade certa. Já passou por várias cirurgias de correção e já tem mais uma prevista para julho. Desde o início do tratamento, ele é acompanhado por fonoaudiólogos. Conheci a Associação Beija-Flor e hoje ele está fazendo tratamento com a fono e com a psicóloga também, porque ele é um menino muito calado, né? Aí elas estão desenvolvendo, que aqui para mim melhorou 100%. Hoje as cirurgias para os casos de fissura lábio-palatina são feitas no Hospital Albert Sabin, mas os pacientes precisam lidar com um número de vagas limitado. Uma parceria entre a Associação Beija-Flor e a ONG Internacional Smile Train vai financiar a construção do primeiro hospital do Brasil para a reabilitação craniofacial. Vai ser aqui nesse espaço que vai funcionar o hospital especializado no tratamento de pacientes com fissura lábio-palatina. A expectativa é que tudo esteja concluído até maio de 2022. Além das cirurgias, o hospital também vai contar com uma equipe multidisciplinar para apoiar os pacientes. Toda a equipe multidisciplinar, vão ser 2 centros cirúrgicos totalmente equipados. Teremos salas de recuperação pós-cirúrgica, leitos para internação. O atendimento será gratuito e promete acelerar o tempo de espera para os novos pacientes. Nosso objetivo é fazer de início aproximadamente 40 cirurgias por mês, mas podendo chegar até 160 cirurgias. A construção do novo espaço traz alento a pacientes como o Albert. Hoje, aos 26 anos, ele espera que a história dele não se repita em outras famílias. O tratamento foi tardio, começou quando ele tinha 5 anos e o processo de reabilitação foi interrompido antes do fim por falta de apoio familiar. Ele hoje enfrenta sequelas na fala e também emocionais. Sequelas estéticas, funcional e emocional. A pior das sequelas é a mente, porque a gente sofre muito bullying e preconceito, e discriminação na rua, em todo lugar. E no portal GC+, você vai encontrar a explicação de uma advogada sobre um assunto que circulou nas redes sociais esta semana. Os pais podem perder a guarda dos filhos caso não os vacinem contra a Covid-19? Segundo Angélica Mota, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Ceará, essa seria uma medida mais extrema, porque há graduações nesse sentido. Cada caso é um caso, segundo ela. Isso aconteceria, por exemplo, por vulnerabilização da criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou a favor da vacinação. Angélica lembrou também que a obrigação dos pais em vacinar os filhos é estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990. E no GC+, também estão as oportunidades de emprego que estão sendo disponibilizadas pelo CineDT. Atenção você que está procurando aí uma oportunidade. Está aqui, ó, essa reportagem. Tem para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, consultor de vendas, eletricista, garçom, marceneiro, recepcionista, salva-vidas e por aí vai. Essas são apenas algumas das vagas. Uma delas pode ser sua, pode se encaixar aí no seu perfil. Lembrando que para o atendimento presencial é preciso agendar antes, viu? E o link está aqui, ó, no GC+, é só acessar. Daqui a pouco, polícia investiga possível envenenamento de cães em Juazeiro do Norte. E ainda, turista despenca de tirolesa em Camusim após cabo se romper. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação.
Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. JC de volta com um flagrante impressionante. Um turista flagrou com o celular o momento em que o cabo de uma tirolesa em que estava o amigo dele se rompeu. Esse acidente aconteceu na praia de Camusim, litoral oeste do estado. Ricardo Lima, ao vivo, vai trazer essas imagens e mais informações sobre esse caso. Ricardo, esse turista ficou ferido? Ferido não, machucado sim, viu, Alexandre? Até porque ele despencou de uma altura de quase 5 metros depois que o cabo de aço se desprendeu da base de onde o turista partiu. Ele é aqui da Grande Fortaleza, foi a Camusim para comemorar o próprio aniversário e o passeio de tirolesa estava incluso no programa. Mas, lamentavelmente, o programa parou por aí, porque o impacto foi forte com a região lombar, onde houve o maior impacto com a água. Ele ficou com muitas dores nas costas. A Polícia Civil está investigando esse caso para saber se o projeto lá estava ok, com todas as medidas de segurança, todo o protocolo direitinho em relação à segurança do equipamento e se passou por manutenção recente. Vamos continuar aguardando essa situação aí, viu, Alexandre? Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. E agora a gente traz uma denúncia que envolve crimes contra animais. Moradores de Juazeiro do Norte, ali na região do Cariri, denunciam que vários cães foram mortos por envenenamento. Eles eram os mascotes da rua. Além de ajudar na segurança com os latidos, o casal de cachorros com o filhote faziam a alegria da Daiane. A gente tinha um afeto por eles, né? Desde quando a gente veio morar aqui na rua, eles já estavam aqui. Eram os protetores da rua. Diferentemente de dias atrás, hoje a rua está deserta. Tudo indica que os animais foram envenenados e mortos no último fim de semana. Quando os vizinhos acordaram, já se depararam com cada cachorro em uma calçada, né, já mortos, e um agonizando. E aí, no outro dia, o meu esposo ele encontrou uma quentinha. Nessa quentinha tinha vários pássaros já mortos. E aí a gente suspeita que nessa quentinha tinha veneno, né? Além dos cachorros, há relatos de que outros animais foram envenenados. Tá todo mundo triste, você vê, é um deserto, né? A gente chegava, eles já faziam uma alegria, protegiam a gente também da noite. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Policiais civis estiveram no local, onde recolheram imagens de câmeras de segurança, que podem ajudar a identificar o autor do crime ambiental.
Nestas imagens de uma das casas da rua é possível ver a luz do farol de um carro que chega possivelmente com o alimento envenenado. Minutos depois, o veículo, uma viatura da Polícia Militar, deixa o local. Não demora muito, até que os animais começam a passar mal e morrem pouco tempo depois. Foi um caso que revoltou a população, tiveram a atitude correta, foram até a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e a Polícia Civil já está investigando, inclusive já tem algumas imagens feitas por câmeras de segurança lá da rua e em breve logo teremos aí, quem sabe, o autor identificado desse crime. Um idoso de 74 anos foi preso na zona rural de Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza, suspeito de matar a companheira de apenas 21 anos. Mas esse crime aconteceu, na verdade, 21 anos atrás, em 2001, na cidade de Quixeramobim, no sertão central do estado. As investigações apontaram que a jovem foi atingida por um objeto que causou um ferimento letal. Bem, apesar de todos os dias noticiarmos casos de violência aqui na região metropolitana de Fortaleza, os números da Secretaria da Segurança Pública do Estado revelam uma redução nos homicídios nesta área. Investimento em tecnologia e aumento no número de agentes da segurança pública. Estes são alguns dos fatores apontados pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, para a redução de homicídios. Composta por 18 municípios, a região metropolitana de Fortaleza teve uma redução de 26,8% em 2021, se comparado a 2020, saindo de 1.241 mortes violentas para 908. O Ceará teve em 2020 esse número negativo de 3 municípios da metropolitana entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. E aí, obviamente, priorizamos o combate ao crime nesses municípios. Maracanaú, Maranguape e Caucaia, cidades apontadas pela própria SSPDS como as mais violentas do estado, também tiveram queda no número de assassinatos. Em Caucaia, nós encerramos o ano com uma redução de 23% dos homicídios. Em Maracanaú, encerramos o ano com 35% de redução dos homicídios e em Maranguape foi 65% a redução de homicídios. Isso aí é tudo fruto de um trabalho incansável dos policiais militares e dos policiais civis que estão nas ruas, no dia a dia, na região metropolitana. Se Caucaia ainda merece atenção redobrada das autoridades policiais, o município de Eusébio ganhou destaque por conta de um número bastante positivo. Em 72 dias do ano de 2021, a região ficou sem registrar um único homicídio. E para que esses bons números se repitam em todo o estado, o combate ao crime organizado é visto como prioridade pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. O Ceará hoje é uma referência no uso de tecnologia na segurança pública. Essa ferramenta, o vídeo monitoramento, só em Fortaleza e na região metropolitana são mais de 2.200 câmeras. Então tudo isso unindo as polícias com muita integração, atividade de inteligência e tecnologia, vem trazendo os resultados. E 3 PMs acusados de torturar uma mulher e 2 homens com chicotadas durante o pré-carnaval de rua de Fortaleza viraram réus na justiça. As agressões foram flagradas no dia 2 de fevereiro de 2019, após a polícia encerrar uma festa ali no bairro Lagamar. É possível ver a mulher ajoelhada sendo atingida com chutes, socos e também com, aparentemente, um chicote. Os PMs teriam ainda ameaçado os foliões de morte. Os soldados Israel Aziz Marques Branco, Francisco Sarmento Rocha Júnior e Tiago Araújo Ferreira foram ouvidos pelo Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público e o único que confessou o crime disse que pegou fios de nylon que estavam próximos ao local e usou contra a mulher. JC de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h15 da noite. Você assiste agora o Jornal da Record, logo em seguida a novela Bíblia. Um forte abraço para você, boa noite e até amanhã.